Você está procurando um emprego? Então, com certeza, vem por aí a temida entrevista, né? Dá um frio na barriga, fogem as palavras, é um terror para um monte de gente. Mas não precisa ser assim. Com algumas dicas simples, tudo vai ficar bem mais tranquilo. Então, vem comigo. Antes da gente ir para o assunto de hoje, oi, né? Tudo bem? Como é que você tá? Conta aqui para mim embaixo se você já fez alguma entrevista de emprego, como é que foi a experiência, se foi bem, foi mal, pagou algum mico, conseguiu o emprego na empresa que você queria. Quero saber tudo desse assunto, é um assunto que rende muito pano para manga, então dá a sua opinião aqui embaixo e não se esqueça de já curtir esse vídeo e já se inscrever no canal para ter todas as nossas dicas de finanças. A gente está falando aqui pela primeira vez desde que eu entrei sobre esse assunto de entrevista de emprego, mas finanças no geral para filhos, para casais, para solteiros, para casados, tem tudo aqui. Então não deixe de voltar no nosso conteúdo e acessar tudo que você tem direito aí no YouTube ou no NT Play, tá bom? E agora pra gente começar nosso episódio, a gente vai fazer diferente hoje, eu não estou sozinha. Quem está comigo aqui é o Alessandro. Vem, Alessandro, vem escorregando aqui para dentro do cenário do Saldo Extra. Tudo bem? Bem-vindo! Prazer estar aqui com você, Catherine. Parabéns já pela produção do programa. Obrigada. Que cenário maravilhoso. Assim, não me adaptei ainda com esse cenário, estou me sentindo poderosa a cada episódio. Alessandro, então me conta o que você faz. A sua função assim é coordenador de recursos humanos aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação, para quem não sabe, é a dona aqui do Saldo Extra. E de toda a nossa rede, né? Web, TV, rádio, gravadora. Então, você é responsável aí por muita gente. Exatamente. Me explica o que faz, então, um coordenador de recursos humanos. Qual que é o seu trabalho, basicamente, assim? O Recursos Humanos, ele é dividido em vários subsistemas, mas a minha parte é justamente fazer os processos de recrutamento e seleção, tanto da Rede Novo Tempo aqui em Jacareí, quanto também das rádios, das geradoras comerciais e também educativas que a Novo Tempo tem. E, claro, apoiar ali no desenvolvimento de pessoas. Então, de alguma forma, eu sempre estou pelos corredores ali conversando com as pessoas, entendendo o que está acontecendo e apoiando os gestores. Entendi. E como é que funciona? Porque muita gente está assistindo e pensando, nossa, eu gostaria de trabalhar na Novo Tempo, né? Eu sempre escuto isso pelos corredores, quando as pessoas vêm aqui. Como é que é o processo de seleção da Novo Tempo? Só para a gente entender como é que funciona numa empresa maior, né? O processo de seleção. Basicamente, o processo é por isso que tem o nome recrutamento e seleção, porque a gente tem um momento que a gente faz a captação dos currículos, tem um momento que a gente faz a seleção dos currículos e depois, obviamente, a contratação em si. Então, cada processo seletivo acaba sendo diferente, desde uma vaga de limpeza, por exemplo, que tem a sua complexidade, até uma vaga muito mais complexa, por exemplo, de um engenheiro de infraestrutura. Então, são processos diferentes, mas todos, pelo menos aqui na Novo Tempo, nós temos uma etapa, que é o recrutamento, a gente faz o anúncio da vaga, a gente recolhe os currículos, a maior parte deles digitalmente, né? Então, ainda tem pessoas que mandam o currículo pra gente, vem e traz aqui em mãos, né? Mas é cada vez mais raro acontecer. E depois a gente faz o processo de seleção com os gestores, e aí pode acontecer uma entrevista, pode acontecer um teste comportamental, redação, um teste específico, se o gestor assim achar necessário, e aí a gente tem também uma entrevista ali, obviamente, com a pessoa. Então, essas são as etapas que podem variar de acordo com o processo seletivo. Entendi, depende mais da função, né? Mas desse processo todo que você falou, acho que o que dá mais medinho no pessoal é a entrevista, aquele negócio frente a frente, ou mesmo que seja Zoom, né? Mesmo que seja online, dá aquela tensãozinha. Você, quando você tá numa entrevista dessa, o que geralmente você avalia primeiro? Ou o que é mais importante para você durante essa entrevista, para o pessoal de casa saber, né, como se portar e o que o gestor está olhando? Né? Primeira coisa, quando você vai para uma entrevista, você não pode ir desinformado, você tem que ter informações sobre a empresa. Quando a gente se depara com o candidato, disse que nos primeiros 10 segundos que você entende quem é a pessoa, ou ao menos como a pessoa deve ser. A primeira impressão é a que fica, né? Exato.
E depois desses 10 segundos é muito difícil você mudar essa impressão. Claro que hoje tem ferramentas, tem inteligência artificial, tem até algumas empresas que utilizam reconhecimento facial para aquelas entrevistas em vídeo, né? Não é o caso aqui da Novo Tempo, mas isso existe no mercado. Então, por isso que você precisa muitas vezes ter um cuidado, sempre manter um semblante mais ameno. A aparência importa, então, né? Importa. Não pode dizer que não, né? Eu acho que o grande problema do nosso tempo é que todo mundo quer mostrar a sua personalidade. Eu sou assim e que me engulam. Só que não é bem assim. Não é bem assim. É verdade. E o que você acha que isso talvez é mais negligenciado? Você acha? Qual que é o aspecto que as pessoas mais negligenciam e que é extremamente importante? Seria a aparência ou você nota que são outros aspectos? Olha, eu acho que a aparência é consequência. Porque quando a pessoa não sabe, por exemplo, que empresa que ela tá, para que empresa ela está aplicando, ela muitas vezes ela vai com um perfil muito despojado e a empresa é tradicional. Ou até mesmo a empresa é despojada e ela vai com um perfil mais todo arrumadinho, certinha. E aquilo não está sendo pedido, né? Você quer trabalhar na agência de publicidade se vestido igual advogado. Exatamente. Não vai dar sintonia. Exatamente. Aí, né? Então, tudo isso conta, principalmente falando a nível de cultura. Mas você até colocou assim, o que você acha que as pessoas mais negligenciam? E aí eu diria que é essa questão do preparo. De saber da empresa ou de saber da função, ou os dois? Os dois. Hoje em dia você pode dar um Google aí, olhar as empresas que você está tendo interesse em trabalhar. E olha só que interessante, Kathleen. Muitas vezes a pessoa vai lá no desespero de encontrar um emprego, vai lá, ticando todas as vagas, manda vários currículos para várias empresas. Sabe nem para que está se candidatando. Poxa, custa fazer uma planilha para você saber a empresa tal, como que ela é. É mais conservadora, é mais despojada. Vai enumerando ali as empresas que você tem interesse, porque o recrutador, a primeira coisa que ele vai fazer, como é que você chegou nessa vaga? Quem é você? Conta um pouquinho do porquê que essa vaga faz sentido para você. Né? Então, tudo isso são coisas que vêm do preparo e que podem fazer toda a diferença. Já começou falando sobre isso, né? Mas que outros aspectos, que outras coisas você nunca deve fazer assim numa entrevista de emprego? Chegar atrasado. Nossa, eu sou uma pessoa super pontual, então isso aí, realmente, se eu fosse fazer uma entrevista, acho que já era ponto de corte para mim. Exatamente. Olha, e percebe que hoje em dia, no meio digital, você está fazendo uma entrevista ali em vídeo, e sempre rola aquele negócio, o áudio tá funcionando, o vídeo não tá bom, não sei o quê. O fundo, gente, você tem que se preocupar com o fundo dali, do que tá acontecendo nos arredores. O local tem que ser um local silencioso, você tem que ouvir a outra pessoa, e o entrevistador tem que conseguir te ouvir também. Então, lembrar de mutar o canal quando os outros estão falando. Então, vou dizer assim, as boas práticas da web são fundamentais nesse momento. E no presencial, tem alguma coisa assim que você já viu que falou assim, não tô acreditando que eu tô vendo, isso nunca deve fazer. Com certeza. Essa questão, por exemplo, da pessoa colocar ali até mesmo, ela vai lá, coloca uma foto no currículo, né? E aí tudo bem, a pessoa vê a foto, só que quando chega presencialmente a pessoa é totalmente diferente, porque a foto que ela tirou já é de 20 anos atrás. Entendeu? Então, é um dos detalhes. Outro cuidado, além de você você evitar chegar atrasado, você não fazer perguntas. O momento de entrevista também é um momento de você curtir um pouco e entender, mas como funciona o plano de vocês, o plano de carreira de vocês? Você pode perguntar, né? Exato. Não precisa só responder. E você não perguntar, você perde uma oportunidade. Né? Então, isso é muito importante. E já teve algum caso, assim, que foi muito positivo e que te marcou? Ou algum, assim, muito bizarro, alguma coisa que você falou assim, gente, não tô acreditando que isso tá acontecendo? Olha, de uma entrevista que nós tivemos e foi muito positiva no seguinte sentido. A pessoa, ela veio, nós buscávamos por uma jornalista e ela, naquele momento, tinha candidatas muito melhores do que ela. Naquele momento. E ela não tinha uma experiência, era a primeira entrevista dela com a gente e tal, e acabou não passando. Ela veio, queria saber, por que eu não passei? E aí, conversando com ela e tal, ela entendeu que ela precisava ter se preparado melhor. Né? E aí, tempos depois, ela veio de novo para uma entrevista. Só que dessa vez ela já estava mais madura. Então você pode tentar de novo na mesma empresa? Pode. Né? O grande ponto que eu acho que você tem que cuidar, Kathleen,
é de não ficar se candidatando para vagas na mesma empresa, poxa, para vagas diferentes. A mesma pessoa que quer web está querendo trabalhar com programação e ela também quer engenharia. Não escolher, né? Quando o recrutador, ele tem acesso à mesma base de dados, né? E aí ele vai ficar, poxa, essa pessoa não sabe o que quer. Né? Então, essa assertividade, sabe, você cuidar, se você vai mandar um e-mail para um recrutador, vai mandar uma mensagem no LinkedIn para ele, poxa, buscar informações para que você seja o menos automático possível, porque todo mundo manda currículo. Nas últimas semanas, por exemplo, eu recebi, assim, centenas. A gente tem hoje um banco de talentos e a gente observa isso frequentemente do fluxo de currículos que estão chegando. Então, você colocar pretensão salarial fora do praticado no mercado, se for muito abaixo, poxa, essa pessoa não é profissional. Ou muito acima, não, essa pessoa não tem a noção do mercado. Então, são pontos assim que eu tô te falando e se forem surgindo coisas, você me pergunta. É isso mesmo. E teve alguma situação, então, mais estranha? Aquela que você fala assim, nossa, como eu te disse, não tá acreditando que isso tá acontecendo. O que aconteceu já? Porque Zoom, hoje em dia, a gente sabe como é que é, né? Pelo menos eu, nas minhas entrevistas, triste. Já aconteceu algum com você? Já aconteceu. Eu passei por uma situação, eu estava fazendo uma entrevista com uma pessoa, ela já era por volta ali dos seus 30, 40 anos. Então, uma pessoa que se espera que tenha ali um mínimo de conhecimento de informática. E naquela situação, ela estava com o celular na sala, sentada, e ela virou a câmera. Nisso que ela virou a câmera, estava de frente para a cozinha dela e havia alguém com a roupa de baixo lavando louça. Então foi uma situação super constrangedora. Os gestores que estavam comigo, eles tentaram se segurar, contornar a situação e quebrou todo o clima. A gente já não conseguia prestar atenção na candidata. Ficou marcada, né, agora pelo esse incidente, Exato. Não talvez pelas qualidades, pelas características que ela Exato. tinha, né? Então, poxa, o gestor, a pessoa te convidou para fazer a entrevista, pergunta qual vai ser a plataforma? Olha, como é que funciona? Abre antes, convida um amigo, posso fazer um teste com você? Posso testar o áudio? Se prepare, né? Exato. Poxa, se é às 8 horas da manhã, então eu já vou ficar engatilhado com tudo certo, prontinho, para que a entrevista comece às 7, comece às 10 para as 8 e já esteja tudo pronto. certo. Um outro aspecto que eu vejo que muita gente talvez tenha dificuldade ou é muito comentado no mercado é sobre aquele famoso assim, qual que é o seu defeito? Eu sou perfeccionista e tal. Mas até que ponto, numa entrevista de emprego, a gente fala dos nossos defeitos de fato? Porque você tá ali para falar das suas qualidades, né? Por que você vai ser contratado? Então, eu não sei, você esconde seus defeitos, você mostra, até que ponto você fala assim, não, realmente, eu tenho um problema com pontualidade e tal. Ou você não abre? Você chegou num ponto fundamental. O quanto você se conhece. É isso que o gestor, é isso que o entrevistador quer saber. Então, quando ele pergunta, e normalmente utiliza-se uma técnica que se chama entrevista por competências, é muito utilizada. E o que ele vai te perguntar? Normalmente perguntas no passado, perguntando para você coisas que você já viveu, coisas que você já experimentou. E quando ele te pergunta se você tem algum defeito, ele quer saber se você se conhece, ele quer saber se você já superou aquela dificuldade. Então, quando você não conta, quando você omite, vai me parecer que você é uma pessoa que não superou essa limitação. E você acha que a pessoa não percebeu, mas ela percebeu, né? Essa parte Sim. de entrevista tem vários comportamentos que acabam te denunciando aí, não tem como você esconder, eu acho. Exato. Quando a pessoa fala pra gente, eu sou perfeccionista, ok. Isso, para algumas funções, isso pode ser uma qualidade. Mas, mas em que ponto o perfeccionismo ele é negativo para você? Então, esse autoconhecimento é mais fundamental agora do que era antes, porque as pessoas são contratadas muitas vezes pelas aptidões técnicas e demitidas por comportamento. Então eu quero saber se a pessoa que está do outro lado do vídeo, que eu nunca vi, é uma boa pessoa, se é uma pessoa coerente com aquilo que ela acredita, se ela sabe para que empresa ela está aplicando. Então tudo isso vai colaborando para que o seu perfil seja mais coerente possível e seja bem visto pelas empresas. Entendi. Dicas maravilhosas aqui, Alessandro. Eu acho que agora, se eu fizesse uma entrevista hoje, acho que eu estava um pouco mais preparada também, graças a você. Com certeza. Você tem mais alguma coisa, alguma dica, alguma coisa que faltou que você gostaria de falar? Olha,
lembre-se de você colocar no teu currículo aquilo que você realmente é. Se você coloca que você tem um curso de inglês, que você fala inglês... Você sabe mexer no Excel, você tem que saber mexer no Excel. Tá, mas o que você sabe fazer no Excel? Tenha isso muito claro, porque se em determinado momento te perguntarem, isso vai queimar teu filme. Entendi, essa é uma dica essencial. Não minta, não omita, seja verdadeiro, né? Se você conseguir aquela vaga, realmente é porque você mereceu, você estava preparado para aquela função. E eu acho que a principal, Catherine, não desista. Tem muita gente que perdeu o emprego na pandemia, está tentando se recolocar, né? Mas é possível e você só precisa, sabe, pode ser aquela próxima chance, a próxima entrevista pode ser a da sua contratação, então não desista. É verdade, então é isso, gente. Como ele disse, não desista e, acima de tudo, ore a Deus. Peça para Ele sabedoria e direcionamento nesse sentido. A gente trabalha aqui numa empresa cristã e que eu acredito que na hora que você vai fazer uma entrevista, você também ora com a pessoa, né? Ora antes. Tudo que eu vou fazer no meu trabalho aqui, a gente faz uma oração antes. Então você faça também antes da entrevista. Fala, Senhor, se for da tua vontade que essa vaga seja minha, me ajude a me mostrar ou me apresentar da melhor forma possível para que isso aconteça, né? E eu tenho certeza que Deus vai te guiar, assim como tem guiado a nossa vida, né, Alessandro, e tudo que a gente faz, e com certeza na sua também vai dar tudo certo, se acalma, vai fazendo uma entrevista devagarzinho, você vai pegando o jeito, e uma hora vai dar tudo certo, tá bom? Muitíssimo obrigada aqui, Alessandro, pela sua presença, volte mais vezes, vamos falar mais sobre esse assunto, que tem muito assunto, muito pano pra manga, né? Obrigada, viu? E você de casa, a gente se vê quando? Na semana que vem, no próximo episódio, eu espero você. Tchau!